Papa Francisco morreu. Silêncio. Mas não é um silêncio qualquer. É um daqueles silêncios que gritam. Quando um líder morre, o mundo balança. Mas quando morre um servo, o céu reage. Não sou católico. Sou cristão. E mesmo assim, hoje eu me calo. Me calo diante de algo maior do que doutrinas, porque há momentos em que a morte de alguém levanta perguntas que nenhuma teologia consegue calar. O Papa Francisco morreu, e o que morre com ele não é apenas um corpo. É um modo de ser igreja, uma coragem de viver como Jesus em tempos que já se esqueceram do que é ser servo. Ele não era perfeito. Ninguém é, mas ele carregava algo que anda escasso, o peso da cruz. Sem as luzes do palco, Francisco não precisava gritar. Sua vida falava alto, não precisava se justificar. Suas ações o defendiam. Não precisava se exibir, porque quando você caminha perto do chão, você vê os pés sujos da humanidade e escolhe lavá-los. Enquanto muitos buscavam púlpitos, ele buscava os pobres. Enquanto igrejas brigavam por microfones, ele pegava o ônibus. Enquanto teólogos disputavam argumentos, ele abraçava os que choravam. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez como Papa? Ele quebrou o silêncio da Praça São Pedro, com uma frase que marcou uma geração. Antes de abençoá-los, peço que rezem por mim. E então, ele se curvou, em silêncio, o Papa diante do povo. Um gesto que disse mais do que 1000 homilias. Aquilo não foi teatro. Foi rendição. Foi humildade encarnada. Francisco nasceu Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, Argentina, em 1936. Filho de imigrantes italianos. Na juventude sonhou em ser químico, mas Deus tinha outros planos. Entrou para a Companhia de Jesus, tornou-se jesuíta, professor, provincial, depois arcebispo de Buenos Aires. Era chamado de o bispo das favelas, não apenas por visitá-las, mas por conhecer seus moradores pelo nome. Durante a crise econômica argentina, vendia objetos do próprio bispado para alimentar os pobres. Lavava os pés de aidéticos e sempre terminava suas homilias com o mesmo pedido: não se esqueçam de rezar por mim. Em 13 de março de 2013, foi eleito o 266 do Papa da história, o primeiro da América Latina, o primeiro jesuíta, o primeiro Francisco. Ao escolher esse nome, ele deixou claro: não governaria como um monarca, mas serviria como um servo, como o pobrezinho de Assis que inspirou sua vocação. Muitos não sabem, mas ele recusou o uso dos tradicionais sapatos vermelhos. Preferiu os seus gastos. Dispensou o luxuoso Palácio Apostólico. Continuou vivendo na Casa Santa Marta, uma residência simples do Vaticano, onde comia com os funcionários. Saía buscar sua própria bandeja de comida. Dizia: como eu posso aconselhar a igreja a ser pobre para os pobres, se eu mesmo não vivo assim? Ele não era um político. Era um pastor. Chorava com mães enlutadas. Beijava os doentes. Visitava prisões, campos de refugiados, comunidades indígenas. E lavava os pés de muçulmanos, de mulheres, de presidiários. Em cada gesto gritava sem palavras: Cristo está aqui. Mas agora, ele se foi. E a pergunta ecoa: o que acontece com a Igreja Católica agora? A resposta começa com 2 palavras latinas: sede vacante. Isso significa que a sede de Pedro está vazia. É um período de transição. Nesse tempo, a Cúria Romana é suspensa. Nenhuma decisão importante pode ser tomada. Tudo aguarda uma única coisa: a eleição do próximo Papa. Como isso acontece? Os cardeais com menos de 80 anos de idade, atualmente, cerca de 120, se reúnem em Roma. Eles se hospedam na Casa Santa Marta, mas o coração do processo acontece dentro da Capela Sistina. Lá, isolados do mundo, sem celulares, sem imprensa, sem internet, iniciam o conclave. A palavra vem do latim conclave, com chave, porque literalmente eles são trancados lá dentro. Só saem quando o novo Papa é eleito. O processo de votação é sigiloso. Cada cardeal escreve um nome em uma cédula, dobra, caminha até o altar e diz: testemunho Cristo, o Senhor que escolhi aquele que, diante de Deus, julgo dever ser eleito. São necessárias 2 sessões de voto por dia, de manhã e à tarde. Quando o resultado é inconclusivo, queimam-se as cédulas com um produto químico que produz fumaça preta. Mas quando o nome de um cardeal recebe 2/3 dos votos, as cédulas são queimadas com substâncias que produzem fumaça branca.
A multidão do lado de fora da Basílica de São Pedro espera em silêncio. Quando a fumaça branca sobe, o mundo inteiro para. Um novo Papa foi eleito. Logo depois ele veste a batina branca. Escolhe o nome. E aparece na sacada da Basílica. As palavras do cardeal anunciante são as mesmas há séculos. Hanantio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anuncio a vocês uma grande alegria. Temos um Papa. O ciclo recomeça. Mas algo mudou. O mundo não é mais o mesmo. A igreja não é mais a mesma. E o povo viu algo diferente em Francisco. Ele dizia: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído às ruas, do que uma igreja doente por causa do fechamento e da comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Francisco nos deixou, mas deixou também uma pergunta em brasa no altar do coração. Será que nós vamos continuar o que ele começou? Será que vamos manter viva a chama do Evangelho encarnado? Será que vamos continuar lavando pés, visitando os esquecidos, ajoelhando diante dos feridos? Ou vamos nos contentar em voltar à pompa, ao palco, à religião sem cruz? A morte dele é mais do que luto, é um chamado. Um chamado para que a igreja, toda ela, evangélica, católica, ortodoxa, reformada, pare de disputar e comece a servir. Francisco me fez olhar para dentro e perceber que talvez o que está faltando não é mais doutrina, mas mais lágrimas, mais pão dividido, mais silêncio, mais presença. Papa Francisco morreu, mas seu gesto permanece. Seu silêncio grita, e sua memória nos chama a viver o Evangelho como ele realmente é. Pés descalços, mãos sujas, coração rasgado, cheiro de povo, voz de Deus. Que tipo de cristãos seremos depois disso? Essa é a pergunta. E a resposta não está nos púlpitos. Está nas ruas, está na casa do pobre, está no presídio, está no campo do refugiado, está no lugar onde Jesus estaria e onde, com toda certeza, Francisco esteve.